Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você veio. Aleluia. Sabemos que estamos diante do nosso Pai. Estamos diante do nosso Criador, do nosso Deus. E nessa noite, nós não temos dúvida nenhuma de que o Espírito Santo ele tem total liberdade nesse lugar. O Espírito Santo ele é o agente da igreja, ele faz exatamente como ele quer, do jeito que ele quer. Aleluia. E a tua vida nessa noite aqui não é em vão. Você não está aqui por acaso, você não vai sair do mesmo jeito. Eu tenho plena convicção de que o que o Espírito de Deus quer fazer nessa noite, nesse lugar, ele já está fazendo. E se cada um de nós nos lançarmos e nos envolvermos no que ele está fazendo, nós seremos tocados, molhados nessa presença maravilhosa e estaremos aqui restaurados pelo poder de Jesus. Eu não sei o quanto que isso te empolga, meu irmão. Eu não sei o quanto que isso te anima, mas deixa eu te falar uma coisa. Muito anima o coração do Senhor te abençoar. Muito anima o coração do Senhor tocar na tua vida, te fazer ser transformado. Muito se anima no coração do Senhor quando Ele te vê bem, estável, feliz, próspero, saudável. Então, nessa noite, não tenha dúvida alguma no teu coração. E o Senhor está fazendo coisas nesse lugar. Para mim e para você. Aleluia. Quero cantar uma canção. Você pode mostrar. Quem tem o meu no céu, além de ti. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado.
Abram suas Bíblias no livro de Salmos. Salmos 24, versículo 3, por gentileza. Faz bom, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Salmos 24, versículo 3, irmãos. Glória a Deus. Eu estava pensando hoje mais cedo. Eu preciso me tornar um pregador da palavra do Senhor, porque eu sempre digo, né, irmãos, é sempre minha desculpa quando eu vou pregar, que eu gosto de ministrar aquilo que precisa ministrar, né? E na semana passada eu estava já deitado, já era tarde da noite, na verdade já era novo dia quase, e eu ainda não tinha conseguido dormir. E o Senhor ia ali com os olhos fechados, e já tinha feito meu devocional, e estava ali uma bênção, meu coração estava em paz com o Senhor, mas a mente estava lotada de pensamentos da palavra do Senhor mesmo. E eu comecei a viajar e fui dando 1, 2 da manhã. De repente algo queimou no meu coração, ardeu, foi como se fosse um chacoalhão assim. Eu tive que pegar o celular na hora, ali no escuro mesmo, ativar anotações e escrever loucamente antes que ele fosse embora. E ficou guardado ali. Aquilo ficou ruminando no meu coração, mas eu não tive tempo para poder explanar. Até que o pastor falou assim: olha, na quinta-feira você ministra. Eu falei: amém. E na hora que ele falou, eu senti que era esse o tema para ser tratado. E como eu sempre digo para mim, desculpa, eu sempre ministro aquilo que eu estou ministrado. Então é algo muito particular, é muito meu, mas a palavra do Senhor, ela é para todos. Então, apesar de que é algo que Ele está falando no meu coração, que o Espírito está falando no meu coração, não significa que é minha, que é só para mim e que não pode ser compartilhado. Então, Salmos 24, sentados mesmo, fica à vontade, versículo 3, diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Pai, que está a tua palavra, Senhor, tu sabes, Deus. Aqui, sem demagogia, sem falsa humildade, está apenas um vaso, um filho, um servo, um canal pelo qual o Senhor pode, se quiser, ministrar a tua palavra. E eu creio que o Senhor quer, eu creio, Pai, que o Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite. E por misericórdia, favor, amor, o Senhor vai falar a cada coração aqui, inclusive ao meu. Espírito Santo, tu és o agente da igreja, e nós entendemos isso perfeitamente. Tudo que acontece nesse lugar, nessa noite, está sendo direcionado pela tua vontade. Então, Espírito Santo, eis-me aqui, conforme a tua vontade, segundo a necessidade que o Senhor conhece para cada um de nós. E traz aqui o teu fogo, traz aqui o fogo que purifica, que refina, que restaura, que trata. Espírito Santo, eis-me aqui. Fala com cada um de nós, conforme a tua vontade, segundo o teu querer. E aquilo que eu não souber, eu não puder falar, eu creio que o Senhor falará melhor aos corações. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, Davi escreve esses salmos e ele fala o seguinte: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar em seu santo lugar? E eu fui, a princípio, o tema que eu quero chegar não era exatamente esse, mas eu precisava fazer uma introdução para que pudesse ficar claro. Então hoje eu precisei fazer algum esboço sobre o que seria esse monte do qual Davi estava falando, né? E eu percebi que em toda a palavra do Senhor existem muitos significados para montes. Então eu não quero me limitar a lhe dizer que existe apenas um sentido, mas eu quero focar em um deles. O monte, ele está relacionado muito com o lugar onde Deus está. É o lugar onde a sua glória está. É o lugar onde a sua presença está. É o lugar onde o governo de Deus está.
Então, o monte, esse lugar elevado, é o lugar simplesmente aonde Deus está. E Davi fala assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar nesse lugar santo? E aí no versículo 4, ele mesmo responde. Ele fala assim: aquele que tem um coração puro e tem as suas mãos limpas. Aleluia. Então Davi, eu vou frisar, ele fala: quem pode subir no monte do Senhor? Quem pode estar diante do Senhor? Quem pode permanecer diante do Senhor? Quem pode acessar o lugar onde Deus está? Irmãos, isso é incrível. Eu estava falando com minha tia essa semana e falei assim: tia, a gente deve muito a Jesus. E é um preço impagável, porque Deus, em toda a sua justiça, em toda a sua santidade, Deus, ele nos suporta. Em toda a sua justiça e santidade, Deus, ele não nos destrói, apesar de nós. Apesar da maldade que existe em nós, apesar da sujeira que existe em nós, Deus, em toda a sua integridade, santidade, pureza, justiça, ele não nos destrói. E isso graças a Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz, que nos justifica de todo pecado. Mas não é esse o tema. O fato é que Deus, em toda a sua justiça, soberania, glória, exaltação, santidade, pureza, grandeza, diante de toda a nossa pequenez, imundície e pecado, ele pergunta, aí Davi pergunta assombradamente, se você voltar um pouco antes no capítulo, ele fala o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Aí ele diz: o mundo e tudo o que nele vive, pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Então a gente entende que existe um mecanismo incrível para que o universo exista. Existe um mecanismo incrível para que a vida exista sobre o universo. E Deus, em toda a sua perfeição, inteligência, sagacidade, sabedoria, ou sabe lá mais os qualitativos de Deus, ele criou todo o universo com toda a sua glória, sua beleza. Ele criou nós, seres humanos, com toda a complexidade que existe em nosso corpo, colocou para habitar, e ele olha para toda a sua glória criada, que é a terra, o universo, os seres humanos, os animais, e ele vê toda a maldade que existe na terra, mas mesmo assim, com toda a sua santidade, glória, poder, majestade e distanciamento da terra, ele se aproxima de nós e ele suporta cada um de nós. Glória a Deus. Nós vivemos uma fase onde nós declaramos veementemente sobre o amor do Senhor. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Isso é incrível e é verdadeiro. Ele nos ama. Seu amor é um amor que não se pode medir a profundidade, a altura, a largura. Sabemos disso. É um amor incrível, um amor que não se pode ser explicado, que não se pode ser medido, que não se pode ser comparado. Sabemos disso. Mas nós não podemos esquecer um ponto muito importante. Ele é justiça também. Ele é justiça, Ele é justo. Não existe nele nenhuma fagulha de injustiça, de impureza, de pecado, de falha. Ele é perfeito em tudo o que ele é, mas mesmo assim, com seus olhos de fogo purificador, que odeia o pecado, ele ainda assim nos vê. Aleluia, Deus. Eu estou tentando trazer para vocês, irmãos, a grandeza de Deus e o tamanho do favor que nós temos merecido. Nós não merecemos, mas temos recebido através do seu favor, graça, misericórdia e amor. Mas nós não podemos refutar o fato de que Deus é justo, justiça, e de que no dia do Senhor Ele julgará as nações. E a palavra diz que todo joelho se dobrará diante do Filho, toda língua confessará que o Filho é Senhor. E a palavra diz que nesse dia então julgarão as nações, e muitos, infelizmente, terão um destino trágico e eterno. Porque isso é a justiça. Do mesmo modo como também a justiça para aqueles que estarão diante do Pai e viverão com Ele para todo sempre. Isso também é justiça. Não a justiça que nós merecemos, mas a justiça que o Filho garante por nós. Que isso fique bem claro. É tudo por Ele, tudo porque Ele fez. É tudo porque Jesus nos salvou, é tudo porque Ele pagou o preço mais caro. E aí Davi então pergunta, e vamos seguir: quem poderá subir então no monte do Senhor? Diante de toda a miséria que existe no ser humano, todo o pecado, toda a imundícia, a sujeira, quem poderá subir? E
E ele mesmo responde no versículo 4. Aqueles que têm corações puros e mãos limpas. Eita, trabalho difícil, irmãos. Quase não é impossível. E aí, vamos lá. Coração puro fala de algo que não é misturado. Algo que não está unido com outras coisas, impurezas, sujeiras, coisas que mesclam. É como se você tentasse separar a água do pó do café e do açúcar depois de coar o café. A química vai explicar algumas formas de separar algumas coisas aí. Eu não sei se inventaram a forma de separar o café coado. Mas se você estuda química, eles têm um monte de atividades, decantação, e eu sei um monte de trem que fazem lá para poder separar as coisas de outras. E existem mecanismos específicos para separar uma coisa da outra. Calor, gelo, vapor e aí por aí vai. Às vezes você separa o café da água, o açúcar, você perde uma coisa, perde... Enfim, o fato é que a química, a escola, para quem estudou até o 3º ano aí, vai saber melhor do que eu, que é possível fazer algumas separações e outras talvez não exista forma de separar. O fato é que ele fala o seguinte, que somente aqueles de coração puro, e puro fala de pureza. É você pegar algo e você falar assim, olha, tá puro, ele é original, aqui não tem mistura de nada, é isso aí, tá limpo. E ele fala assim, e com mãos limpas diz sobre aquele trabalho, atividade, ações, feitos, coisas que você faz. Se você é um pedreiro, se você é alguém que trabalha com bolo, nossa pastora, né? Eu imagino que quando ela está fazendo o glacê, a mão suja de doce, e ela tem que lavar, e de repente ela está ali mexendo com uma camada de uma cor rosa, e ela vai ter que fazer um rosa bebê com um azul bebê, porque vai saber se o sexo bebê é homem ou mulher, então o bolo é 2 cores. Aí ela está mexendo lá com um glacê rosa, suja um pouco a mão, ela tem que lavar para poder mexer com azul, para não misturar, para que no final fique um negócio perfeito, bonito, porque ela trabalha com as mãos. E mãos significa muito trabalho. Se você é um pedreiro, está ali trabalhando, está ali batendo o dia ali, faz massa, sobe tijolo, enfim. E aí você chega no final do dia, você está todo sujo, e as mãos também estão. Então as mãos não fala de purificação, mas fala de limpeza. De depois de você ter sujado as mãos com alguma coisa, você ter sido lavado. Lavar as mãos. As mãos é o ponto final. Tudo que está no teu coração, se você planeja fazer algo, você planejou fazer um muro, isso nasceu primeiramente no teu interior, na tua mente, no teu coração. Mas as suas mãos é quem executa o projeto. No teu coração nasce um plano, mas as tuas mãos executam o plano. E vamos lá. Coração é um lugar reservado. Vamos falar de coração primeiro, depois falamos de mãos. Coração é um lugar reservado, irmãos. Os poetas seculares, os filósofos, os grandes pensadores, eles tentaram, por vários anos e anos, tentar entender o sentimento, o amor, as razões, as motivações. E se você for perguntar, se você for pegar uma literatura para você ler sobre o que é o amor, eles sempre têm uma definição sobre o que é o amor, definem o que é o sentimento, definem o que é as coisas que estão dentro de você, o seu interior. A literatura define, cada um tem um modo de pensar e uma racionalização, e algumas pessoas entre si se concordam, mas entre outras coisas não se concordam. Então você procura um psicólogo, ele vai te ouvir, tentar te entender, e vai tentar dizer para você o que você está sentindo, por que você sente assim, por que você se comporta desse jeito. E isso tudo está relacionado com aquilo que está no teu interior. E quando a Bíblia fala coração, fala interior, fala lugar onde é os sentimentos, onde é as suas motivações, onde é as suas razões, o porquê que você retira seu casaco em uma noite fria e doa para uma pessoa que está sem casaco, por que você faz isso, mas um semelhante teu, em condições financeiras melhor do que você, já não tem coragem de fazer. Então, essas motivações, essas ações que nos levam a fazer essas coisas, o que leva a fazer isso? É o teu interior, são suas motivações, os ensinamentos que você teve dos seus pais. Então o coração, ele é o lugar onde você reserva tudo que você é.
O coração é o lugar onde você reserva tudo que você sente, suas emoções. Se alguém age mal com você, como é que você reage? Essa reação está descrita com a tua personalidade, que também está alinhada com o teu coração, os sentimentos, com o que você viveu na tua infância, a criação que você teve. Então, quem você é e porque cada um é diferente do outro, está determinado por aquilo que você sente dentro de você. O teu coração, a tua personalidade, o teu modo de pensar, o sentimento. Então, o teu coração é esse lugar onde você guarda tudo. E aí, Provérbios 4, 23 fala assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque do coração procede as fontes. São fontes, não é uma fonte, são fontes da vida. Então o coração e todos os seus pensamentos, seus sentimentos, suas verdades, de algum modo, ela te leva a ser alguém diferente do outro, ela te leva a chegar a lugares diferentes do outro. Eu vou tentar te explicar, para você não ficar perdido na pregação. O nosso coração determina, por exemplo, vou usar aqui o casal. Eles estavam, há mais ou menos, eu que 2 meses atrás, estavam procurando um lugar para congregar. 2 meses mais ou menos? Sim. Enfim, vocês chegaram com uns 2 meses, eu acho. Vocês estão unidos aqui. Ok, o exemplo deles aqui. A motivação que fez com que eles estivessem nessa igreja, e aí eu suponho que eles visitaram outras igrejas, mas o que fez eles decidirem estar aqui? O que os norteou a estar aqui? O que determinou estar aqui? A menos que o próprio Deus tenha dado a eles uma resposta mediante uma oração que eles fizeram, eles estão aqui porque no coração deles, eles decidiram em família que estariam aqui. Então o nosso coração nos ajuda a tomar decisões. O nosso coração, ele nos ajuda a decidir coisas importantes para a nossa vida. Porque, entenda, eles estarem aqui, nós congregarmos aqui, pode determinar o nosso destino no futuro, se vai ser um destino grande, razoável, pequeno ou até nada. Por quê? Porque se eu estou num lugar correto, onde é um lugar onde você pode criar raízes seguras, você vai crescer. Mas se você está num lugar incorreto, onde você vai tentar criar raízes, mas é um solo infértil, você morrerá se você não sair de lá. Então, decidir aonde você vai congregar é um passo importante. E eu louvo a Deus porque eu decidi estar aqui. Eu louvo a Deus porque cada um de nós que estamos aqui decidimos estar aqui. E eu falo para você com toda a confiança, eu não sou mais o mesmo. Muitas coisas na vida mudou depois que eu mudei para essa igreja. Então, eu sinto que o meu coração me guiou por uma decisão muito positiva na minha vida. Então, o coração, ele nos faz decidir coisas. E isso é um exemplo, mas existem outras circunstâncias. Um emprego, mudar de cidade, um casamento, enfim. O nosso coração, ele nos ajuda a decidir as coisas. Ok? Então, Salomão fala sobre tudo que você tem que guardar. Guarda o seu coração de quê? Das indevidas, dos pensamentos errados, do tipo de manipulação externa que vem para nos confundir. Imagine você que você está para decidir algo e você está ali pensando, refletindo, buscando no seio da tua família as pessoas que você ama, que te respeitam, que também te amam, uma definição. Aí você vai lá, por erro você vai lá e abre o teu coração para que você não deveria abrir, e eles dão um conselho que não vai te fazer, que não vai te abençoar, mas que vai trazer para você uma maneira de você até desistir de um plano que era bom. Então ele fala sobre tudo que você tem que guardar. Guarde o seu coração dos ensinamentos, das palavras que mais te fazem mal do que te fazem bem. Guarde o seu coração, para que quando você for decidir algo, você saiba decidir corretamente. Então, se você quer ser norteado por algo dentro do teu coração, procura a palavra do Senhor, porque ela sim nos norteará de modo benéfico. E ele fala sobre tudo que você vai guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, decisões que tomamos, irmãos, vai nos nortear e vai determinar a nossa alegria ou a nossa tristeza. Vamos continuar ainda sobre o coração. Lucas 6,
versículo 45, fala assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então nós observamos que o coração, ele é um lugar onde você, que te norteia, e ele é um lugar onde você guarda coisas. Você acumula coisas no seu coração. E aqui, Lucas escreve, creio que seja uma palavra de Cristo, não sei, mas ele fala: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. O que é que tem havido em nossos corações, irmãos? O que é que nós estamos permitindo que entre em nosso ser? A gente viveu por muito tempo uma guerra sobre se televisão era bom ou televisão era ruim. Hoje nós entendemos que ela é boa e ela também é ruim, se você não souber o que você vai assistir. Nós entendemos que se você pegar uma literatura secular para você ler, ela é boa, mas também ela é ruim. Ela é boa se você saber ler e filtrar o que você lê, mas ela é ruim se você achar que tudo que está nessa literatura, no livro secular, é benéfico para a tua vida. Nós entendemos que existe o lado bom de tudo e o lado ruim de tudo. A única pessoa que é perfeita, pura e santa é o nosso Senhor. Mas no mundo, nós sempre temos que duvidar se aquilo que estamos vendo é tudo bom, porque pode ser que há uma falha ali. E se você não tiver atento para você filtrar, você vai permitir que no teu coração entre um falso engano, ou melhor, um engano. Aleluia. Você permitirá que o teu coração seja contaminado interiormente para que você possa ser influenciado negativamente nas tuas decisões. É por esse motivo que eu tenho guardado o meu coração, como disse Salomão, e é por essa razão que temos que entender que do meu coração eu posso tirar coisas boas e ruins, mas a palavra só fala o seguinte: que de um rio de água doce não pode correr água salgada. Você não pode esperar que de um fruto, de uma plantação, de um fruto específico, nasça outro tipo de fruto. Se eu plantar chuchu, não vai nascer abobrinha, por mais que ele se pareça cor de cozido, mas não vai nascer abobrinha, irmãos. Não é isso? Se eu plantar maxixe, não vai nascer outra coisa, vai nascer maxixe. Então de um rio de água doce vai correr o quê? Águas doces, é óbvio. Não pode correr água salgada. Então o meu coração, aí você fala assim: Raul, mas e aí? O meu coração, e agora que ele está impuro, como é que eu faço? Purifica teu coração, irmão. Como? No jejum, na oração, na leitura da palavra, numa vida cotidiana de entrega ao Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Porque Paulo fala o seguinte: que aquele que começou em nós a boa obra, esse versículo carrega no meu coração, ele é uma verdade para mim, porque ele vive conosco o dia todo. Fala assim: aquele que começou em nós uma boa obra, ele é fiel para terminar a obra até quando? Até o dia do Senhor. Ou seja, até que Jesus venha, o Espírito do Senhor está trabalhando em nós, realizando a sua obra. Até que ele venha, nós estaremos lutando para ser purificados em nosso coração. Mas o que nós não podemos fazer, irmãos, é ignorar que em nosso coração existem impurezas. Ele fala: olha, quem poderá subir ao monte do Senhor? Se você pega lá em Isaías, existe uma profecia, o pastor pode melhorar isso aqui depois, sobre o dia em que ele virá, o Senhor virá. E ele fala assim: que quando ele vier, nós seremos elevados ao seu santo monte. Mas aí entra a palavra do Senhor: quem poderá ser elevado? Quem permanecerá? Quem é que vai ao encontro com o Senhor e permanecerá diante do Senhor? Aquele que tiver o coração puro e suas mãos limpas. Vamos continuar. Vamos lá, irmãos, aqui comigo. Glória a Deus, Deus é bom. Salmo 119:11 fala assim: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pegar contra ti. Glória, amém, Jesus. Então nosso coração, mais uma vez, a palavra tem nos mostrado claramente, irmão, para você não ter dúvida nenhuma, ele é um depósito. Ele é um lugar onde você guarda coisas. E aqui, como lemos no versículo anterior, o homem bom tira do bom tesouro do seu coração o quê? Coisas boas. E o mal tira do seu coração más coisas. E aí Davi escreve e fala: escondi a tua palavra no meu coração. O que ele escreveu? Coisa boa, benéfica e poderosíssima no seu coração. E ele fala: para que eu fiz isso? Para eu não pecar contra o Senhor, para que a minha vida seja uma vida de santidade, uma vida ilibada, uma vida que o Senhor possa olhar para mim e se agradar. Porque sabe, irmãos, se você olhar para mim aqui hoje, você pode falar assim: nossa, irmão, ele é uma bênção. E se você disser isso, eu ficar muito feliz. Mas você pode falar assim: ah, o irmão Ralf é uma bênção. Você não conhece o irmão Ralf, mas Deus sonda o meu coração.
E quando você fala assim, irmão Ralph é uma bênção, o irmão Ralph tem que ter a integridade do Espírito para se ajoelhar e falar assim, Senhor, eu sou um pecador, eu tenho falhas, existem coisas em mim que precisam ser transformadas e mudadas. Pai, purifica as minhas mãos, purifica o meu coração, porque o Senhor pode fazer isso, a tua palavra faz isso na minha vida. Eu estou disposto, disponível, eu quero, Senhor. O que eu não posso fazer? É negligenciar de que eu preciso, dia após dia, ser transformado pelo Senhor, irmãos. Se negligenciar o fato de que eu preciso ser transformado no meu coração pelo Senhor, então eu estou perdendo o meu tempo sendo cristão, porque quando chegar a hora de você subir diante do monte do Senhor, Ele vai dizer, eu não conheço o teu coração, eu sondei, eu vi, e o que está aí não é meu. E aí, irmãos? De que vale eu passar 5, 10, 15, 50 anos na igreja se eu não permito que a minha vida seja completamente transformada, mesmo que vagarosamente, pelo Espírito Santo? Aleluia! Eu só posso permitir que essa transformação ocorra no meu interior quando eu entendo. E eu preciso entender, você precisa entender, somos falhos e estamos num processo de transformação. Eu não posso negligenciar isso jamais. Quando eu me considerar uma pessoa boa demais, eu preciso nascer de novo, porque eu me perdi. Esse é o ponto. Vamos lá. Último versículo sobre o coração, Salmo 139, versículo 23 e 24, fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. E olha o que ele diz no final, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos, glória. Sonda-me, Senhor. Vamos ler de novo, irmão. Davi é incrível. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Olha só, irmão, que o cara fala assim, Senhor, eu quero ser transformado. Ele não está falando assim, prova-me para o Senhor ver como é que eu sou bom. Não. Ele fala, prova-me, para que o Senhor possa contemplar e dizer para mim se há em mim algum caminho mau. Não é que ele fala, Senhor, eu estou bom, pode provar aqui que eu sou perfeito. Não. Senhor, ele fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, conhece meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me. Ele fala, guia-me, ou seja, eu ainda estou no caminho, eu ainda estou caminhando. No que? Um caminho eterno. Que caminho eterno é esse, irmãos? Se não é agora no Senhor. Sonda-me, ó Deus. Então, irmãos, olha só, e Davi agora ele nos expressa nesse versículo aqui uma coisa que nós não podemos esquecer. Deus, ele nos conhece não é pela nossa atividade, não é pelo arte de nossas mãos, não é pela dádiva, as obras, as benevolências, as bondades que nós realizamos, porque tudo que nós fazemos fisicamente falando são obras de nossas mãos. Se eu vir aqui na frente cantar, é uma obra das minhas mãos. Eu estou usando as mãos, eu posso até não ter mão, mas estou aqui na frente cantando, é uma obra das minhas mãos. Estou fazendo algo para o Senhor, estou dando algo para o Senhor. Mas ele fala o seguinte, sonda o meu coração e não as minhas obras. Sonda a minha intenção e não os meus feitos. Sonda a minha motivação e não os resultados. E aí nós olhamos para a palavra que fala assim, olha, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei. Obras incríveis, irmãos. Obras maravilhosas. Pensa aí, você está na sua casa, alguém bate na tua porta, urgente, e fala assim, irmão, ora ali para o fulano de tal que caiu no demônio. Você vai lá e ora, o demônio sai na autoridade, o demônio vai embora, você fala, ó, Deus está comigo. A pessoa está lá, doente, você vai lá, coloca a mão e ora, o Senhor vai lá e abençoa e cura, fala assim, Deus está na minha vida. E você chega lá todo pomposo, Senhor, estou pronto, pode salvar o teu filho. E ele fala assim, eu não te conheço, quem é você? É duro você ouvir isso, irmão, saber que você fez tanto com as suas mãos, mas Deus nunca conheceu o teu coração. Então não são obras, é o teu interior. É assim que Deus nos conhece, pelo nosso interior, pelo nosso coração. Então eu posso enganar você aqui com uma pinta de bom moço. Eu posso enganar, irmãos. Eu não faço isso não, irmãos, misericórdia. Mas poderíamos se quiser, certo? Mas Deus conhece o nosso interior. E a Deus nós não podemos enganar. E aí vale falar uma palavra do Senhor que diz o seguinte: não tem um homem que mata e não sabe o que fazer com o corpo. Tema, porém, aquele que mata e lança algo no inferno.
É esse que temos que temer. Eu posso caminhar numa conduta boa, mostrando que eu sou um bom cristão, um bom crente, o diácono da palavra verdadeira, o obreiro do pastor Gesiel, e eu estou ali, imponente, lindo, maravilhoso, mas no meu interior, no meu coração, sujeiras que eu escondo e não tento me transformar. E aí? De que vale? De que vale eu querer mostrar uma aparência boa aos homens se Deus olha para mim e fala assim, não tá bom? De que vale, irmãos? De que vale eu tentar mostrar para pessoas as coisas se eu não mostrar para Deus? É verdade que o meu testemunho é importante, mas o meu testemunho é importante para a salvação do meu irmão. Paulo fala assim, se eu for comer carne, vai fazer o meu irmão se escandalizar comigo, eu não vou comer carne então. Ele não falou que comer carne é pecado, ele falou que não vai comer. Por quê? Porque ele entende que a conduta dele serve de testemunho para o próximo. Paulo falou assim, olha, para mim, o viver é lucro e o morrer é Cristo. Porque na vontade de Paulo, ele já queria estar morto e estar perto de Deus. Mas ele fala assim, por causa de vocês, eu ainda estou aqui e insisto em permanecer aqui. Ou seja, Paulo entregou a vida dele ao serviço das pessoas. Isso é uma coisa, mas o seu interior havia integridade com Deus. Então a coisa primária em nossas vidas é a integridade com Deus. Havendo integridade com Deus, o resultado disso, irmãos, é consequência. Então eu não posso ser um cristão que prega Jesus Cristo e ser uma cancela lá fora. Não faz sentido, irmão, não tem cabimento. Não tem condição de eu ser um cristão que prega o Evangelho do Senhor, que prega o amor, a mansidão, e eu ser uma cancela desnecessária lá fora. Eu estou falando de você dar uma má resposta por uma má que te deu, ou você... Não, eu falo de você ser uma cancela gratuitamente o tempo todo, não faz sentido. Só para dar um exemplo. Então, a minha vida, a minha conduta, ela é importante, mas o mais importante é o meu coração. Não é que Deus quer o teu coração, é que Ele sonda o teu coração. Não é que Ele quer o órgão do teu coração, Ele sonda os teus sentimentos. Porque é lá que Ele sabe quem você é de verdade. Vamos seguir, irmãos. Eu vou falar de irmãos agora. Falando sobre mãos, eu já falei sobre isso, quero só repassar, que eu acabei falando antes da hora. Mas mãos, ela tem relação com o trabalho. Como eu li aqui na frase anterior, as mãos diz sobre a conta, a execução. E ela fala sobre você limpar as sujeiras que você sujou fazendo alguma coisa. Seja isso um pecado terrível, um pecado abominável ao Senhor, não interessa. Tudo que você fez de ruim, que sujou suas mãos, você precisa lavar. E aí, mãos, ela tem relação muito com o trabalho, com ações, com atividade. Mãos é isso que você está ali fazendo, atividade. Por mais que você use todo o seu corpo, mas tem relação com o trabalho. Mão é atividade, mão é ofício, mão é ações. E aí ele fala, mãos também tem relação com liberdade. Já tentou correr com a mão no bolso? É horrível, irmãos. A pessoa, mãos também com liberdade, mãos é solta, é liberdade. Você sente que você está livre, você pode, né, irmãos? Mão é liberdade. Só que mão também é prisão. Quando uma polícia vem e pega um cabo, um humilhante, ele faz o quê? Ele prende o quê de primeiro? As mãos, irmãos. Ele prendeu os pés para o cara não correr, vai prender as mãos. Então mão é liberdade, mas também pode significar prisão. Mão é render-se. Eu posso levantar as minhas mãos no louvor, estava lindo aqui agora há pouco no louvor. A maioria dos irmãos, suas mãos erguidas, adorando ao Senhor, com a mão levantada. Isso é um sinal de rendição, estou me rendendo ao Senhor. Você está ali, Senhor, estou completamente entregue ao Senhor. E glória ao teu nome, isso é maravilhoso. Mas você pode também ser rendido por alguém. E aí eu volto no caso do policial. Ele fala, ei, parada aí, levanta as mãos. É assim? Você não está dando a ninguém, você acabou de ser rendido. Então mão também é rendido. Quando alguém fala assim, ó, para aí, levanta as mãos, você está impotente. Não tem nada na sua mão, você está com a mão livre, mas você está impotente. Até que ele fala assim, pode descer a mão. Você pode descer a mão? Não pode. Se descer a mão, ele já mira a arma para você, porque ele supõe que você vai sacar uma arma também. Então ele já, opa, pera aí, fica a mão levantada. Bota a mão para a cabeça. Você está rendido, irmãos. Então, com as mãos, você se rende ao Senhor. E com as mãos, você pode ser rendido por alguém. E a mão também abençoa. Nós falamos aqui na terça-feira
na mesa sobre alinhamento dos obreiros, o pastor bem colocou. A questão das mãos seria um modo de você abençoar. Transferência, você toca em alguém, você ora, você transfere coisas boas e até coisas ruins também. A mão você abençoa. Se você pega, como eu dei o exemplo do casaco agora há pouco, você retira o casaco, você doa o casaco, você usa a mão. Mão é oferta, mão é bênção, mão é doar. Então ele fala assim: olha, você precisa pegar o teu coração e purificar. E você precisa pegar as suas mãos e limpar. Limpar do que, irmãos? Do mesmo modo como a mão faz as coisas boas, a mão também representa as coisas ruins. Do mesmo modo como o coração representa quem você é diante dos olhos de Deus, as suas mãos diz quem você é em atitudes e em ações. O que você está fazendo, qual é a sua diligência sobre a terra, como é que é o teu caráter nas suas atitudes. Isso diz respeito às suas mãos. As suas mãos. Vamos seguir. Deuteronômio 28:8 fala assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puser o quê? A tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então a mão, onde você coloca a mão, o Senhor, se Ele quiser, Ele te abençoa, é teu, não é propriedade. Provérbios 10:4 fala assim: o que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Aquele que sabe trabalhar certinho, que faz um negócio bem feito, né, ele tem a tendência a enriquecer. O cara que trabalha certinho, faz uns portão bacana, esse cara tem a tendência a enriquecer, a dar seu dízimo de 10 mil. E é isso aí, irmãos. A mão diligente, trabalha certinho, a palavra está falando aqui, que ele é tendencioso para o quê? Enriquecer. Mas a mão que trabalha de modo displicente, à toa, que não está muito preocupado com o toque, com o trato, com a elegância, com um negócio bacana, ele fala assim que esse empobrece. Então a mão está relacionada também com, como eu falei, trabalho. E o último versículo sobre mãos, Salmo 134, versículo 2: levantai vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Então as mãos é adoração, é louvor, é entrega, é rendição ao Deus. Então a mão, irmãos, ela está envolvida com muitas coisas. E é por essa razão que ele fala: limpai as suas mãos. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Irmãos, isso tudo para chegar nesse ponto agora, que eu nem tenho nada aqui, porque é tudo no meu coração. A gente chega num ambiente como esse, uma casa como essa, a gente faz parte de um louvor abençoado, como que a diaconisa Elângela com a banda ministrou aqui agora. E o Senhor falou no meu coração o seguinte: isso foi muito profundo no meu coração. Isso pode não te representar nada, talvez, eu creio que vai representar muita coisa, mas para mim foi muito forte. Quando eu entro num lugar como esse, a casa do Senhor, quando eu me ajoelho para fazer uma oração no meu secreto com o Pai, a primeira coisa que o Senhor faz, irmãos, é sondar o meu coração. É a primeiríssima coisa que Ele faz. Mais importante do que as palavras que eu vou dizer, do que as canções que vou entoar, Ele vai no meu coração. Se Ele não encontrar no meu coração o item certo, a motivação certa, a coisa certa, a substância correta, todo o resto da ponta das mãos não faz sentido nenhum. Quando Ele olha para o meu coração, para o teu coração, e Ele encontra um coração, sabe, com sentimentos que te mantém mais longe do louvor do que perto do louvor. Ele encontra no teu coração um sentimento que te mantém mais longe da oração do que perto da oração. Ele olha para o teu coração, ele vê as suas palavras, mas aquelas palavras no teu coração não estão fazendo sentido nenhum, porque você não está orando com entrega total. Ele olha para o meu, para o teu coração, e ele está procurando verdade em nós, ele não está encontrando verdade em nós. Porque muitas vezes eu venho ao culto bater ponto. Eu venho ao culto porque é o dia do culto. Eu fico de pé porque é um hábito da igreja ficar de pé. E isso, irmãos, é uma falha terrível diante do Senhor. Porque nós estamos sendo elevados cotidianamente, diariamente, diante do monte do Senhor. Mas Ele fala: quem vai subir? Quem
que vai alcançar Deus? Quem vai tocar a Deus? Quem é que vai conseguir permanecer ali? Aquele que está com o coração puro, íntegro. Eu venho diante de Deus com o meu coração limpo. Sabe, irmãos, quer uma dica? Chega na casa do Senhor e entrega tudo ao Senhor. Aleluia. Rende logo tudo. Glória a Deus. Rende tudo, irmãos. Eu sei que não é fácil. Eu fico imaginando, eu estava ali na portaria, recepcionando os irmãos e pensando assim, Senhor, como é que está o coração do pastor Gesiel e da pastora Daniela? Eles estão tão perto de algo que a nós, seres humanos, é tão temível, né? A gente fica com o coração apertado, irmãos. Eu me lembro da minha mãe na cirurgia, eu estava ali com aflição, e no meu coração eu dizia, Senhor, pode vir qualquer notícia dali de dentro, Senhor, e aquilo me corroía por dentro, irmãos. É terrível. É terrível você chegar numa casa como essa e você conseguir entregar tudo ao Senhor. Você falar assim, Senhor, eu estou com um problema incrível para resolver, mas agora eu quero deixar de lado para te servir. Meu irmão, isso é difícil de fazer. É dificílimo, irmãos. É muito difícil. Mas é necessário. Por mais que nós não consigamos nos render por completo, e aí Deus olha para o nosso coração e vê toda a nossa tentativa de se render, e Ele fala, vou ajudar. Eu estava ali no meu canto, e a nossa irmã Deise, ela é bem feliz, né? Então ela sempre chama muita atenção, é uma bênção isso, não é crítica não. Uma criança tem que ser feliz. Mas nas vezes que ela chama a atenção, eu estou ali, aí eu olho, e sempre que eu olhava para a minha pastora, ela estava assim, a mão estava assim, adorando o Senhor, se rendendo ao Senhor, cantando ao Senhor. Só Deus e ela sabe o que ela estava pensando, mas ela estava ali com a mão levantada, adorando ao Senhor, talvez lutando no seu interior, talvez eu tinha conseguido há muito tempo entrar nesse lugar de louvor. Ela conseguiu se despir da preocupação, da ansiedade, e ficou, Senhor, estou completamente entregue aqui, Pai. E o Senhor fala assim, então vem, corre para o meu abraço. Ou talvez ela estava ali, Senhor, me ajude a me concentrar, eu quero te adorar, traz paz ao meu coração, Senhor, me rendo aqui agora. Talvez ela ficou em guerra o louvor inteiro, mas ela estava ali entendendo esse momento, entendendo essa hora, esse exato momento, irmãos, que estamos aqui. Nós ouvimos essa palavra do apóstolo Edilson aqui, sobre você entender que esse momento aqui é crucial, importantíssimo. Você não pode ignorar o que está sendo feito aqui. De você completamente se abrir, se render, se entregar, de você se lançar por completo na presença do Senhor. Deus, Ele está sondando o meu e o teu coração a todo tempo, irmãos. Se eu estiver aqui à frente ministrando a palavra com a motivação errada, não fará sentido algum. Deus. Mas a motivação do meu coração, desde quando eu comecei a orar por essa palavra, foi: Deus, os teus filhos estão lá, Senhor. Não é sobre mim, é sobre eles. Não é por mim, é por eles. Se eu, irmãos, eu posso vir aqui à frente. Eu já passei por situações de ir pregar, tremendo igual vara verde, e não consegui liberar nada, não consegui explicar nada, ficar confusamente dando nossa. Por quê? Porque não é na nossa força. Não depende de nós, irmãos, é o Senhor, é exclusivamente o Espírito Santo de Deus. É Ele quem move, é Ele quem opera, é Ele quem traz existência, é Ele quem faz o sobrenatural, a nós cabe o natural. Eu estou aqui agora falando coisas, você pode falar assim: oh, ele entrou agora num ponto de eloquência, amém. Mas a minha eloquência, por mais mínima ou grande que seja, não tem poder nenhum na tua vida, porque o poder maior é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha na minha, na tua vida, no silêncio, no fogo, no grito, no pulo, na dança, não interessa. Ele faz o que ele tem que fazer. Aleluia. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é vitoriosa. Não interessa o quanto as pessoas olhem e falam: a igreja está fria, a igreja do Senhor está distante, a igreja do Senhor está assim, está ali. Irmãos, falar isso é bobagem. É você dizer que o Espírito Santo não está fazendo a obra dele direito. Ele está fazendo sim, irmãos, não interessa. Não interessa se o número maior está perdido. Existe 2 ou 3 que está certo, porque ele está fazendo a obra dele. Aleluia. O Espírito de Deus está trabalhando na igreja, mas cabe a mim e a você ser a noiva do Cordeiro, porque ele diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas por que, irmãos, que ele chama 10 e escolhe 5? É porque ele foi com a cara dos 5? Não, é porque houve 5 que eram nécios, 5 que eram imprudentes,
5 que não fizeram um trabalho bem feito, 5 que não se importaram com a sua vida e com o seu coração, 5 que levantaram as suas mãos e falaram: estou salvo, glória a Deus, mas não estava. Não é assim que funciona, irmãos. A salvação é do gratuito de Deus, o preço foi pago, foi, mas Ele ainda está sondando os corações. Colocar uma roupa de crente não me faz não ser salvo, irmãos. Eu creio na minha salvação, eu declaro que eu estou salvo, eu declaro que eu sou santo, eu declaro que eu sou justificado, mas isso porque Jesus pagou o preço, e eu preciso fazer a mesma coisa que Ele fez, o que? Render a minha vida. Lucas fala: aquele que quer seguir a mim, negue-se a quem? Negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Existe uma cruz para cada um de nós, irmãos. Dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Mas aquele que não perder a sua vida, aquele que não dar a sua vida, nunca teve vida em si. Aquele que entrega a sua vida, irmãos, por amor a Jesus, esse tem vida. Mas aquele que fala: não vou entregar a minha vida, esse está morto e não sabe. Meu Deus. Então eu não posso, irmãos, andar como um cristão que não tem responsabilidade de ser cristão, como um cristão que não tem responsabilidade do Deus que sonda corações, do Deus que conhece o interior. Pessoas, irmãos, que estão na igreja, me perdoe falar isso, não é sermão, não é correção, mas pessoas estão na igreja, irmãos, que deixaram de ser transformados, pararam, estagnaram, estão nos cultos, vestem roupa de crente, vivem como se fossem, mas não são. E a palavra do Senhor diz isso. Vivem como que são, mas na verdade não são. Parece que são, mas não são. Mas por que não são? Aonde está a falha? Está em mim, que não estou olhando para o meu coração e purificando o meu coração. Como eu falei no começo, purificação é difícil, irmãos, mas ela é possível e necessária. Aleluia, Deus, glória a Deus. Ela é possível e necessária. Vamos seguir. Eu já estou encerrando. Hebreus 12, todo o versículo, quase todo o capítulo de Hebreus 12 fala o seguinte: aleluia. Diz que nós temos que fixar nossos olhos em Jesus, que é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Esse, irmãos, é o primeiro ponto para quem quer ter a vida transformada por Jesus. É olhar para Ele. Não existe exemplo melhor. O apóstolo Paulo ousou falar assim com muita ousadia de si e com muita verdade. Ele falou assim: olha, imitem a mim. Vocês estão me vendo? Paulo falou: olha como é que eu sou, imitem a mim, porque eu imito a Jesus. O detalhe é que Paulo talvez, eu creio que nunca tivesse visto a Cristo, mas ele diz: eu estou imitando a Jesus, mesmo sem tê-lo visto. E Hebreus, possivelmente Paulo diz: devemos fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando eu faço isso, irmãos, podem santos, pastores, líderes de louvor, enfim, pessoas de nome cair do meu lado, eu estou olhando para Jesus. Ele é meu modelo, Ele é meu exemplo, eu estou firmado na rocha, eu não vou cair. E Ele fala: fixe os seus olhos em Jesus. Ainda Hebreus 12, um pouco mais à frente, fala assim, não diz isso, mas eu parafraseei: não se apega às aflições da vida, coisas que entulham nossos corações e cansam as nossas mãos. Existem muitas coisas no mundo, irmãos, o que quer que você imaginar, que entulham nossos corações, que enchem nossos corações. Estamos vivendo agora um tempo de eleições. Eu não vou aqui tomar lá partido de ninguém para evitar problemas, mas o fato é que eu estava muito aflito no meu coração depois do resultado do primeiro turno. E eu: Senhor, como pode? Meu Deus, como pode? E eu com aflição no meu coração tão grande, uma aflição. E aí, de repente, me ocorreu um pensamento de que Deus é soberano. E eu me apeguei e falei assim: Deus, Tu és soberano. E isso não muda nada. Esse resultado, o que vier agora, dia 30, não muda nada em quem Tu és. Tu és soberano. Aleluia. O Senhor vai fazer o plano dele sobre nossas vidas, sobre o Brasil, e nada prevalecerá contra a vontade do Senhor.
Não importa se vamos estar chorando enquanto Ele faz, sei que vocês me entendem, ou se vamos estar sorrindo enquanto Ele faz, mas o que Ele quer fazer, Ele fará. Glória a Deus. Ele vai fazer. O plano do Senhor, com um ou com o outro, é o mesmo plano. Não muda. Quando você entende isso, você pega toda a aflição, toda a angústia, preocupação e você lança no Senhor. E eu comecei apenas agora a orar. Senhor, vou apenas orar e vou decretar coisas positivas para o Brasil, mas o teu plano vai se manifestar e está tudo certo. E aí você pega o teu coração e retira. Ele fala, não nos apegarmos às aflições da vida, irmãos, as coisas que nos roubam o contato e o trato com o Espírito Santo. E ele fala, e eu parafraseei, as aflições da vida, coisas que entulham nossos corações, coisas que nos roubam, coisas que se tornam quase que Deus em nosso interior, coisas que estão ali afligindo dia após dia, afligindo, que nos rouba o olhar de Cristo, o olhar para Cristo. Nós olhamos tanto o problema que nós esquecemos de olhar para Cristo, que é o autor, consumador e o único capaz de nos ajudar. E Paulo fala, você precisa olhar para o teu coração e não se apegar com as aflições. Limpar o teu coração. Remove isso. Olha para Cristo, autor, consumador da tua fé. Vamos seguir para a gente encerrar. Em Hebreus 12, versículo 12. E agora eu vou abrir o que eu anotei aqui. Hebreus 12, 12. Hebreus 12, 12. Fala o seguinte, irmãos. Hebreus 12, 12. Portanto, e esse é o último versículo. Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Mas essa primeira parte do versículo 12, ele fala, portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas. Interessante que esse versículo aqui, ele fala depois de ter falado sobre as aflições. Esse capítulo, essa parte de Hebreus 12, é a partir do versículo Hebreus 12 até o versículo 13. Esse texto inteiro, ele fala sobre o Senhor Jesus. Paulo, ele vem nos exortar, ele está nos dando algumas exortações, algumas correções. E lá na frente ele fala assim, olha, o Senhor só prova, só corrige, só exorta a quem Ele ama. Então ele está aqui dando uma exortação para a gente. E lá no versículo 12 ele fala assim, olha, você que está com a sua mão enfraquecida, fortaleçam as suas mãos. Só que anteriormente, o que ele falou para a gente, vamos ler o que ele falou anteriormente. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele diz, vou ler novamente, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Lá no versículo 3, na parte final, ele fala o seguinte, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Ou seja, abra mão do que é secular, abra mão do que é terreno, abra mão do que é de hoje, da humanidade, do que é local, e foque naquilo que é espiritual. E aí ele encerra lá no versículo 12 e fala, portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas. Enfraquecidas com o que, irmãos? Com o que nós não devemos nos importar, com o que nós não devemos nos preocupar. É com isso que nós temos que lavar as nossas mãos. Lavem suas mãos, purifiquem seus corações. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós cremos, Pai, que na Tua presença nada é em vão. Não, Senhor, na Tua presença absolutamente nada é em vão. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, e isso aqui, tudo que está acontecendo, Pai, nessas 2 horas de culto ao Senhor, por mais que nós não consigamos entender, perceber, notar com os nossos olhos carnais,
O que está acontecendo aqui nessa noite, desde o começo até o último minuto, é profético e é sobrenatural, Senhor. Por mais que nós não consigamos entender, perceber e ver, o Senhor fez grandes coisas nessa noite em cada um de nós aqui, Senhor. E definitivamente nós estamos saindo daqui muito melhores do que nós entramos, porque a Tua palavra, ela é Espírito e ela é vida, e os louvores que são entoados promovem a liberdade. Então nessa noite, Pai, não há dúvida alguma, Pai, do que o Senhor fez nesse lugar. Mas agora eu quero ainda interceder, Senhor, pelos meus irmãos e pela minha vida. E a minha oração nessa noite, Pai, é de que a Tua palavra, como eu disse, que é Espírito e ela é viva, ela produza todo o efeito para o qual ela foi lançada nessa noite. Senhor, eu não sei qual é o efeito, porque não é minha a palavra, ela é Tua, Senhor. Mas em nome de Jesus, encontre corações férteis nessa noite, Senhor, e promove tudo o que o Senhor pretende fazer em nome de Jesus. Pai, se houver um coração aqui, Senhor, que está com a terra ainda sem ar, não esteja preparada, corações rochosos, corações que estão prontos para ser roubados, Senhor, por aves de rapina, ou sufocados por espinhos, nesse mesmo instante nós abençoamos essas terras, Senhor, para que elas promovam todo o resultado, Pai, pelo qual, repito, o Senhor lançou a semente. Estamos em um culto profético, Senhor, e nós declaramos, Senhor, que em nome de Jesus, os nossos corações serão purificados e as nossas mãos serão limpas, Senhor, todos os dias de nossa vida, até que o Senhor venha. Deus, em nome de Jesus, realiza toda a sua obra em nós, Pai, e que nós sejamos, Pai, pessoas que contribuem com o Teu agir em nossa própria vida. Nós não queremos impedir a tua ação, Senhor, por isso faça o que te apraz. Em nome de Jesus. Amém. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração.
Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus.